Pessoal, bom dia. Estamos aí na Sexta-feira Santa, né, hoje. E a gente vem aqui hoje conversar sobre o Provérbios de número 10. Já são 10 dias que a gente está aqui diariamente, nesse mesmo horário às 11 horas, refletindo sobre esse assunto, né, no livro de sabedoria. Então, vamos chamar aqui algumas pessoas. Você pode apertar aqui o aviãozinho e chamar algumas pessoas para participar, tá bom? Pode chamar as pessoas aí. Eu vou chamar algumas pessoas aqui também. E aí a gente vai dar o início. Eu já vou começando aqui, tá bom? Achei interessante hoje que, assim, a gente agora vai entrar no livro de Provérbios, na parte, né, que é um pouco diferente daquela que a gente vinha trazendo. Até o capítulo 9, o que ele traz aqui, na verdade, são uns ensinamentos muito específicos. E a partir do capítulo número 10, ele vai trazendo vários ensinamentos a cada versículo. Então, assim, ele fala muito daquela oposição entre o sábio e o ímpio, entende? E aí eu fiz a leitura aqui do capítulo número 10, e aí eu percebi que muito ele traduz aqui pra gente essa questão das bênçãos, né? E aí eu fui estudando, hoje meditando, estudando sobre o que isso significa, como a gente pode trazer isso pra nossa vida, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre as bênçãos, tá? Estão me ouvindo bem? Eu vou deixar aqui linkado, mas eu acho que tá dando certo, né? Vocês estão me ouvindo. Então, eu separei alguns versículos. Esses versículos aqui que eu separei hoje, desse capítulo 10, ele vai falar sobre essas bênçãos, tá? Sobre as bênçãos do Senhor que a gente vem recebendo. Oi, Everton, bom dia. Então, a gente vai para o versículo de número 2, que diz o seguinte: tesouros mal adquiridos de nada servem, mas a justiça livra da morte. Então, assim, aqui ele começa dizendo que os tesouros mal adquiridos, o que vai acontecer? Ele não serve de nada, né? Então, assim, a gente começar a perceber de onde vêm os nossos tesouros, né? De onde vêm as nossas riquezas, de onde vêm os nossos frutos, de onde vêm os nossos resultados, né? De onde que está vindo tudo isso na sua vida? Porque se a gente não faz essa reflexão, muitas vezes a gente pode ser acometido, né, do meio, ou seja, o meio que a gente está adquirindo esses frutos não serem positivos. E quando isso acontece, o que a gente percebe é que a gente está se encaminhando para onde? Para a morte. Até porque é a justiça que vai te livrar da morte. É a justiça que vai te livrar da morte. E a morte aqui, pessoal, não é a morte dessa vida que a gente está vivendo aqui não, tá? Porque, na verdade, a gente vê que a morte, morrer é lucro, né? Então, a gente está indo para uma passagem. Só que a morte que ele está querendo trazer aqui pra gente é a nossa morte em não viver a eternidade. Então, se questionar de onde que está vindo o seu esforço, de onde que está vindo o seu labor, de onde que vem, né? De onde que qual que é o caminho que você está perseguindo que vai te gerar esses frutos, né? Então, porque nada vai servir, de nada vai servir, gente, e vocês podem perceber, sabe? Pessoas que recebem muito dinheiro, talvez eles só tenham dinheiro, sabe? Então não tem riqueza nenhuma. A pessoa era tão pobre que ela só tinha dinheiro. Não sei se vocês já ouviram essa frase. A pessoa era tão pobre que ela só tinha dinheiro. Não tô aqui dizendo que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim, até porque a gente vive nessa sociedade e a moeda de troca é o dinheiro. Só que o que ele tá trazendo aqui? Que é a forma que você adquire esse tesouro que muitas vezes você tem que perceber. Poxa, de que maneira eu tô ganhando meu dinheiro? Sabe? É de fato uma maneira que você honra, né? E aqui ele vem trazendo várias questões, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, Tauana, mas e as pessoas que passam fome, de repente elas utilizam, porque tem pessoas que justificam, né? Ah, mas sei lá, eu roubei porque eu tava com um menino em casa passando fome. Ah, eu fui por um mau caminho porque eu precisava demais daquele dinheiro. Então, o que ele traz aqui no versículo 3? O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. Então, de fato, gente, o Senhor, ele não vai deixar o justo passar fome. Se você utilizar da sua integridade, você vai perceber que você não vai passar fome. Entende? Que de fato Jesus, ele veio para nos mostrar isso, né? E Deus, ele traz isso para a nossa vida no sentido de que se você agir com integridade, com justiça, você vai ter o seu pão de cada dia.
né? A gente agradecer pelo pão do nosso, de cada dia que a gente tem. No Pai Nosso ainda existe isso, né? A oração do Pai Nosso diz isso. A gente tem que agradecer pelo pão de cada dia que nos é dado. Então, não fique receoso, se você é uma pessoa justa, não fique receoso por aquilo que você não recebeu. Sabe, se você é uma pessoa de fé, eu tenho certeza que se você elevar o seu espírito em oração, você vai receber. Então, passar fome, isso não vai acontecer, não vai te acometer. É preciso muita fé e entrega a Deus. Então, ele diz aqui, isso não sou eu que estou dizendo não, tá? É o versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome. Então, assim, passar a necessidade. E quando a gente olha e observa, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse é Salmos 23, a gente começa a perceber isso, né? Inclusive, a Tailândia, ela me passou um vídeo muito interessante que explicava cada um dos versículos do Salmo 23, inclusive depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar para vocês. E ele explica exatamente isso, né? Não é que vai ser uma fonte o tempo inteiro inesgotável, mas é aquilo que não te faltará coisa alguma. Você vai perceber que, em verdade, das suas necessidades, elas não vão te faltar. Daquilo que for mais imprescindível não vai te faltar. Se você entende que o Senhor é o seu pastor, sabe? Então, é a gente pensar e perceber isso, tá? Aí eu começo a entrar no versículo 4, que ele diz o seguinte: a mão diligente se enriquece e a mão preguiçosa causa a indigência. Então, muitas vezes, o que a pessoa percebe é o quê? Ela percebe que ela tá querendo que o dinheiro caia aqui na mão dela, assim, ó, do nada, né? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, é como se a gente estivesse fazendo com que Deus fosse... Sabe assim, como se ele estivesse barganhando? Assim, olha só, eu confio em ti, eu sei que o Senhor é meu pastor, então a obrigação sua de me dar alguma coisa. Sabe assim, a pessoa que começa a fazer como se Deus fosse o cliente dela, né? Então ela deixa de ser crente e de acreditar. E aqui crente, não tô falando de nenhuma religião não, aqui eu tô falando de crente de quem crê em Deus, tá? Então se você tem essa crença em Deus, se você acredita, se você crê, naturalmente você não vai fazer de Deus o seu cliente, né? Porque eu estou fazendo isso, porque eu estou em oração, Deus tem que me dar todas as bênçãos, porque Ele tem que me dar as riquezas. Não, de forma alguma. E Ele inclusive diz aqui que a mão preguiçosa causa indigência. Então assim, de fato, a ação parte de nós, né? É a gente não ter preguiça. E a mão diligente enriquece. A mão diligente, se você é uma pessoa que faz acontecer, que busca, gente, né, não falta trabalho para quem efetivamente quer, sabe? Se verdadeiramente você quiser, você vai atrás, você vai fazer o que for possível para verdadeiramente você adquirir isso, né? Então, o que a gente tem que começar a pensar, que a mão diligente, você que não tem preguiça, você que vai atrás, você que se encaminha, você vai receber essa riqueza, entende? Você vai de fato receber. E aí, aqui a questão que eu quero colocar para vocês é assim, o que você tá fazendo com o que você possui, sabe, nas suas mãos? Porque todo mundo tem uma habilidade, algo que possa fazer, sabe? Se você tem currículo, né? Então, ou seja, se você é uma pessoa estudada, se você é uma pessoa letrada, se você estudou, você pode utilizar disso para você trazer uma fonte de renda também. Entende? E isso é um dom que Deus te deu e a partir dele você vai construir isso daí. Agora, muitas vezes a gente fica observando o que as outras pessoas têm e o que a gente não tem. Mais uma vez, aquela comparação que a gente faz às outras pessoas. Mas é porque fulano teve muita oportunidade. Porque as coisas parecem acontecer demais. Não, é você observar o que você tem e fazer... agir de acordo com aquilo que você já possui hoje. O que tem nas suas mãos que você não está frutificando. Sabe, o que você tem hoje que você pode realmente elevar, o que você tem hoje que você já pode fazer acontecer. Não é esperar amanhã, é hoje, o que você já tem hoje que você já pode colocar em prática, sabe? E muitas vezes as pessoas, elas começam a pensar, mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e se vê numa situação de escassez. Onde ela só pensa naquilo que ela não possui. O pobre, gente, não é aquela pessoa que não tem nada, sabe? Não é a pessoa que não tem nada, é verdadeiramente aquela pessoa que não consegue ser grato e enxergar aquilo que possui, né? Então, é interessante a gente começar a perceber isso. O que eu tenho? O que eu possuo na minha mão? O Everton está dizendo, na verdade, nós todos temos um propósito aqui na Terra e cada um tem que descobrir o seu propósito, e é exatamente isso.
É exatamente isso, é descobrir o seu propósito. Só que muitas vezes as pessoas, elas acham que o propósito, né, que assim, eu vou descobrir o meu propósito, vai ser algo que vai fazer com que ela enriqueça, né? Então elas confundem o que é propósito com trabalho. O propósito, pessoal, muitas vezes é algo que você vai ter que colocar dinheiro para você perseguir até o fim, sabe? Você vai precisar, de repente, de uma organização que coloque dinheiro. Por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, eles estão lá, né, na África, eles ajudam muitas crianças de extrema pobreza, de extrema carência, e eles estão ali, Médicos Sem Fronteiras. O que eles precisam nesse sentido? Eles precisam que pessoas façam doações para que eles sobrevivam naquela situação e ele possa trabalhar. Então, se esse é um propósito dele, um projeto, eu vou para a África, eu vou fazer tudo, vou fazer acontecer, naturalmente você vai precisar por trás ou de ajuda de terceiro ou do seu próprio trabalho para você colocar e injetar dinheiro ali. Então a gente não pode ficar confundindo o que é propósito e o que é trabalho, porque muitas vezes eles são coisas diferentes. O propósito da sua vida pelo qual você veio aqui é aquilo que você morreria para você fazer. Que por mais que acontecesse qualquer outra coisa, você faria aquilo, sabe? Você faria de graça, ou então você até pagaria para fazer aquilo. Então a gente tem que entender essa diferença, que existe um seu propósito, você tem um dom específico. Só que tem muitas pessoas que conseguem colocar esse propósito de uma forma que consiga monetizar, que consiga também conciliar com o trabalho. Entende? Também nessa profissão de medicina você pode ver isso. De repente a pessoa tem como um propósito salvar vidas, né? E auxiliar, o que a gente está vendo hoje muitas vezes, né? Os enfermeiros, né? Os médicos. Gente, ele é um propósito de vida muito grande. Né? É um propósito. Por quê? Porque além de eles estarem se doando, eles estão hoje, né, à frente de uma doença, né? Eles podem estar com uma doença, eles podem pegar, por exemplo, o coronavírus, por exemplo, mas eles estão ali, por quê? Porque isso é um propósito, entende? Eles fazem além. Muitos ali estão, gente, não é pelo dinheiro não, você pode ter certeza que não é pelo dinheiro, é pelo propósito, pela missão, porque tem que fazer acontecer, porque eles foram direcionados, enfim. Né? Então, tem pessoas que precisam trabalhar para poder fazer o seu propósito acontecer. Né? E aí a gente começa a pensar o que você tem nas suas mãos. O que você está fazendo que verdadeiramente você está entregando para frutificar. Sabe? Então, inclusive tem outro vídeo também super interessante do Rick Warren, que ele fala, né, uma vida com propósito. Inclusive do livro que eu fiz na Quaresma passada, do ano passado. Tem um vídeo no YouTube dele, do Rick Warren, que ele questiona isso pra gente, sabe? O que você tá fazendo com o que você tem nas suas mãos? O que verdadeiramente você tá fazendo? Você tá frutificando ou você tá escondendo, né? Você tá diminuindo aquele dom que foi te dado? Então é isso que a gente tem que começar a se questionar e é isso daqui que a gente começa a perceber. No versículo 16, o que ele traz? Olha só, o salário do justo é para a vida, o fruto do ímpio produz o pecado. E aí você vai perceber o que você vem fazendo com aquilo que você recebe. Você vem gerando vida, sabe? Aquilo que o valor que você está recebendo do seu salário, você entrega para coisas que você observa e você fala, isso daqui é para algo que um cristão faria, por exemplo, sabe? Ou o dinheiro que você está recebendo está te encaminhando para algo pecaminoso. Basta você observar. Basta você observar os frutos, basta você observar os resultados, sua conta. Abre ali sua conta e percebe se o dinheiro que você está recebendo, você está elevando para algo que está gerando vida. Ou se você está levando para algo pecaminoso. E essa é uma questão que a gente tem que fazer, né? Para onde está indo o meu dinheiro? Sabe? Para onde estão vindo as riquezas? Para onde estão indo as bênçãos que eu recebo? Estão sendo elevadas para algo que verdadeiramente eu olho e falo assim, cara, isso daqui está gerando vida para minha vida, para a vida das outras pessoas, sabe? Está crescendo, está acrescentando, ou isso está me encaminhando para um caminho ruim. Porque está descrito aqui, o salário do justo é para a vida. O fruto do ímpio produz pecado. Né? Então, assim, a gente tem que realmente perceber e identificar para onde estão indo as nossas riquezas, sabe? A gente tá passando por um momento, pessoal, que, assim, as ofertas, sabe? Você que pode ofertar, você que pode doar, você que pode, sabe? O pouco que você tem. E todos nós podemos, todos nós podemos, sabe? Assim, um pouco que você dá é muito para quem não tem nada. O pouco que para você fala assim, mas isso aqui é muito pouco. Para quem não tem nada, o seu pouco é muita coisa, é tudo. Então, é um momento que a gente tem que olhar e falar assim, caramba, eu posso gerar vida com aquele pouco que eu dou.
né? Por que eu não tô fazendo isso? Então, pessoal, a gente começa a se questionar. Isso aqui é um momento de muita reflexão, sabe? De tudo que a gente vem recebendo, de tudo que a gente tem na nossa vida, de tudo que a gente é afortunado, é se questionar o que eu venho gerado com isso. O que eu venho... Porque, assim, mais uma vez, às vezes a gente espera ter muito pra gente fazer uma grande doação. Né? Assim, quando eu tiver um pouco mais, é porque as coisas estão difíceis aqui, mas quando eu tiver um pouquinho mais eu vou fazer uma doação. Você não vai. Você vai começar a partir de hoje com o que você tem, e quando você tiver mais, você vai doar mais. Não espere você ter mais para você doar. Não espere, porque isso não vai acontecer. Você vai gerar mais custos para a sua vida para você ter aquela desculpa de que você ainda não está podendo fazer doações. Entende? E assim, pessoal, quando você doa do fundo do seu coração. Não fique espalhando aí pra todo mundo o que você tá fazendo, porque na verdade você traz o quê? Você infla o seu ego, pra você mostrar que você é o cara, é a pessoa, é a que faz a coisa. Não, sabe assim, deixa que isso te engrandeça, né? Você vai desapegando e você vai percebendo o quanto que isso tá te engrandecendo. Então aqui foi mais um ensinamento que a gente trouxe, né? Mais um ensinamento. E aí, eu trago aqui também um versículo 22, tudo desse mesmo capítulo, tá, pessoal? Tudo do capítulo 10 do livro de Provérbios. É a bênção do Senhor que enriquece, o labor nada acrescenta a ela. Então, a gente traz aqui o quê? Que, na verdade, o que nos enriquece é a bênção do Senhor. Então, olha só, se é a bênção que vai te enriquecer, percebe que quanto mais você dá, quanto mais você doa, mais você vai ser digno de receber. Então, talvez você não esteja recebendo muita coisa porque você não está sendo digno de receber isso, porque você só traz para você só retém. Quando você começa a dar, quando você começa a abrir, quando você começa, sabe, a frutificar, a elevar, a gerar vida, mais e mais você vai ser abençoado por aquilo, porque você é digno. É como se Deus pudesse verdadeiramente, e eu adoro falar isso, cooperar com você. Como se você fosse alguém que pudesse contar, sabe, assim, que Deus possa falar assim, cara, essa pessoa eu posso contar e eu vou abençoar com mais e mais, porque ela não vai ficar retendo só para ela e pros dela. Ela vai abrir para as outras pessoas, ela vai gerar vida, ela vai gerar emprego, ela vai gerar trabalho, ela vai gerar doações, ela vai gerar organizações, sabe? Inclusive, eu não sei se vocês viram, o fundador do Twitter, ele doou 1 bilhão da fortuna dele. E às vezes você fala assim, tá, mas porque ele tem 10 bilhões e ele tá dando muito. Não, pessoal, ele deu 1/3 da fortuna dele. Então observe, se hoje você pudesse, será que hoje você doaria 1/3 da sua fortuna? 1/3 do que você recebe? 1/3 do que você já tem? Porque ele deu 1/3, entende? Então, é porque ele dá que ele recebe mais. Não é porque ele tem que ele vai doar. Não, é o contrário. É um contrário. Tem um livro que chama Dar e Receber. Dar e Receber, do Adam Grant. Se você puder ler esse livro, isso vai te fortalecer também, sabe? De você entender cientificamente, mais profundamente esse dar. O que o dar faz com a sua vida, sabe? O que isso transmuta em você. Então, o que acontece aqui? É a bênção do Senhor que vai te enriquecer. Mais e mais, não só monetariamente, mas te transformando em uma pessoa a quem possa contar, sabe? A quem ele possa de verdade falar, caramba, isso aqui é meu filho, é meu servo, é realmente uma pessoa que tá junto comigo nessa caminhada. E aí, o que eu trouxe aqui pra vocês mais? Olha só, o versículo 6 diz o seguinte, as bênçãos descansam sobre a cabeça do justo, mas a boca dos maus oculta a injustiça. Então, as bênçãos, para onde que ela vai? Ela vai descansar na cabeça do justo, daquele que traz a justiça, sabe? É você buscar verdadeiramente, pessoal, em verdade, sabe? Não em mentira e não fazendo porque você está dizendo que vai... Não, é em verdade. Em verdade, você ser uma pessoa justa. Em verdade, você observar as bênçãos de Deus na sua vida. E aqui é a pergunta que eu te faço. Quais são as bênçãos que você está trazendo para a sua vida? Quão abençoado você é? Quantas bênçãos você já recebeu de Deus, sabe? E o quanto que dessas bênçãos que você vem recebendo, você vem dizendo bem. Você vem bem dizendo, sabe? Você bendiz a Deus sobre tudo aquilo que você vem recebendo. Ou você recebe uma bênção e fica calado. Sabe, você não expõe. E quantas bênçãos você recebe? Já recebeu e se calou e guardou pra você e falou assim,
Ou nem percebeu que recebeu. Nem percebeu que recebeu uma bênção grandiosa na sua vida. Né? Você não reparou. Você achou que aquilo vinha porque tinha que vir. Porque você trabalhou e você tinha que receber. Você não bendiz, você não eleva, você não expõe. Sabe, pessoal? E olha só, quando eu diz você, eu tô falando pra mim também, tá? Tudo que eu falo pra vocês é pra mim também. É uma autoanálise. Isso aqui é uma reflexão. Quando você abre a sua mente, você abre seu coração para receber uma palavra como essa, uma palavra de Deus, algo que está escrito na Bíblia, é tudo uma autoanálise, uma reflexão, sabe? Para você se edificar. Então aqui é perceber quais são essas bênçãos, sabe? Que bênçãos que são essas que você vem recebendo. Então, eu até fiquei me questionando, você sabe o que é bênção? Né? Tem gente que até desenha dessa palavra, fala, bênção. Coisa de gente que fica bênção. Não, você sabe o que é? Você procurou a saber o que é bênção? O que é bênção pra você? O que no fundo do seu coração você acha que é uma bênção? Sabe? A gente tem que se questionar sobre isso. E aí, aqui no livro, pessoal, eu gosto muito, tá bom? Eu gosto muito de quando eu tenho um questionamento, eu venho procurar sempre no catecismo, tá? Da Igreja Católica. Por quê? Porque ele divide... como se fosse um dicionário. Aí você vai ali e ele te explica. Aqui não tem nada criado pela igreja. Aqui, na verdade, são todas as coisas colhidas da Bíblia, entende? Então, eu gosto muito disso daqui. E olha só, o que ele traz? O que é bênção, tá? Que tá escrito aqui. O 26, tá? O que ele diz? A bênção exprime o movimento de fundo da oração. É o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus... Nela o dom de Deus é acolhida, e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é fonte de toda bênção. Então, quando você recebe uma bênção, na verdade é uma união entre você e Deus. Entende? A bênção é isso, a união entre você e Deus. O que é? A união entre você e Deus é a bênção. Então, quando você faz uma oração de bênção, ou seja, quando você agradece ou quando você está ali em oração por aquilo que você recebeu, você está bem dizendo, você está falando bem de Deus, entende? Por aquilo que você recebeu. Então, a bênção, ela vem disso. E aí, o que mais que traz aqui? É que a gente tem que perceber que as nossas bênçãos, pessoal, vêm de quem? Vem de Deus, né? Então, aqui, ó. A bênção é uma ação de vida que dá, uma ação divina que dá vida. Não vem de uma pessoa, é de Deus. É de Deus. Então tem gente que chega e diz, nossa, Tauana, mas que live abençoada, que palavras abençoadas. Se eu olhar pra mim e achar que sou eu que tô fazendo, eu começo a elevar o meu ego. Entende? Quando eu começo a perceber que eu estou sendo usada como um instrumento de Deus para isso e que todas essas palavras vêm dele para que eu possa comunicar e cooperar, eu começo a elevar isso àquele que me deu. Entende? Eu começo a dar graças e eu começo a bendizer a Deus. Graças a Deus. Quando você diz assim, graças a Deus, você está dizendo que essa graça, que essa bênção vem de Deus. Só que assim, a gente já fala tanto isso que a gente não consegue entender por trás do que significa isso, né? Quando você fala assim, nossa, graças a Deus eu tô curada. Graças a Deus uma coisa boa aconteceu. Graças a Deus uma coisa ruim aconteceu. Graças a Deus. Quando você fala graças a Deus, você está dando graças a Ele. Você está bendizendo. Então é muito forte. Por isso que a gente não pode ficar o tempo inteiro falando o nome de Deus em vão. Porque quando a gente coloca o nome dele, por trás disso tudo tem algo muito grandioso. Então, dar graças é poderoso, né? Porque a gente pensar e perceber naquilo que ele nos está trazendo, tá bom? Então, um outro ensinamento que tem aqui é que o quê? Olha só, desde o início até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. Desde o início até o fim, você vai perceber que a obra de Deus é bênção na nossa vida. Observe só, pessoal, tudo que foi criado, como é maravilhoso. Você já veio para esse mundo com planta nascendo, com fruto frutificado. Você já veio para cá, muitas vezes já veio para cá com obra sendo feita, com um prédio, com casa, com internet. Muitos já estão aqui com internet que já tinha acontecido. E tudo isso é bênção para que a gente tenha mais vida, sabe? E a gente observar isso. Então, houve o renovo dessas bênçãos com a aliança de Deus com Noé.
a partir desse renovo, a gente pôde observar mais e mais bênçãos na nossa vida, sabe? Agora, o questionamento que eu sempre venho buscando aqui é: o que nós estamos fazendo com essas bênçãos? O que a gente de fato tá elevando, sabe? O que de fato a gente está trazendo para agradecer, sabe? Para fortalecer, seja dentro da nossa própria casa, seja da nossa relação com Deus, seja na igreja. Inclusive aqui, o 1082 vai dizer o seguinte: na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como fonte e verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós. Ele nos cumula com suas bênçãos e por meio dele derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. Então olha só como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Como se não bastasse morrer e ressuscitar por nós, por todos os nossos pecados, tá certo? E nada é por acaso a gente está conversando sobre isso numa sexta-feira santa. Então, primeiramente é você entender que foi por você que ele fez isso, né? Então ele morreu, ele ressuscitou por você, pelos seus pecados. E além disso, ele nos dá o dom dos dons, que é o Espírito Santo. O dom dos dons. Então, é muita bênção na nossa vida. É muita bênção. Se a gente começa a elevar o nosso espírito, se a gente começa a parar de olhar só para o nosso corpo e a gente passa a olhar também para a nossa alma e para o nosso espírito, a gente começa a perceber que Deus, ele é muito, muito bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Ele nos abençoa demais. Sabe, assim, porque além de dar-nos força como corpo, ou seja, além de nos dar aquilo de comer, né, que é o fruto, é o pão que você tem na sua casa, é a fruta que você tem, é o alimento de todos os dias, ele ainda te dá um alimento da alma, que está presente na Eucaristia, né, que está presente no Espírito Santo. Então ele te dá esse alimento também. Ele dá para você. Agora você está sendo alimentado por isso? Você está recebendo essa bênção? Você está percebendo essa bênção? Como que eu vou perceber? Mais uma vez, é o que a gente leu aqui, a gente estar em oração. Todas as vezes que você faz uma oração, percebendo essa bênção, agradecendo. Todas as vezes que você faz essa entrega verdadeira a Deus, onde você entrega a sua vida de corpo e alma, entende? Todas as vezes que você faz uma adoração, um louvor, você coloca Deus no centro, todas as vezes que você faz tudo isso, você está entendendo onde está a bênção do Senhor. Sabe, você está observando as bênçãos de tudo isso. E aí, a gente vai colher tudo aquilo, né? Porque se você age com essa justiça, se você traz esse amor, você vai começar a receber tudo isso que ele nos fala aqui. Sabe? Percebendo que o Senhor não deixa o justo passar fome. Né? O que mais que ele vem trazendo aqui? As bênçãos descansam na cabeça do justo. A bênção do Senhor que enriquece. Então, tudo isso a gente vai trazendo para a nossa vida, pessoal. Não precisa temer. O temor que a gente tem que ter é a Deus. Entende? Porque eu tô com medo, porque eu vou passar fome, porque as coisas vão ficar... Não é esse temor que a gente tem que ter. O temor que a gente tem que ter é a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você colocar ele no centro da sua vida. Temor a Deus é você entender que esse amor é tão grande, é tão maravilhoso, que você vai colocar ele no centro. Entende? Você vai colocar ele ali e aí você vai começar a agir. E aí você vai começar a confiar mais. E aí você vai começar a entregar. E aí você vai começar a agradecer. E aí você vai começar a fazer orações. E aí você vai começar a adorar. Porque você colocou ele no centro. Enquanto você estiver no centro, você não vai conseguir fazer tudo isso. Enquanto você estiver no centro, você não vai conseguir perceber as coisas boas que existem na sua vida. Por isso que a gente tem que colocar Deus no centro. Porque aí a gente começa a pensar, caracas, eu consigo enxergar, eu consigo ouvir, eu tenho internet para assistir essa live, sabe assim? Eu tenho uma pele que me protege, eu tenho um lar, eu tenho uma cama, eu tenho um chuveiro. São coisas que até coisas banais a gente não consegue enxergar. Quiçá que Deus nos dá o Espírito Santo. Para você realmente perceber o quão grandioso é isso, você tem que começar das trivialidades, né? Porque às vezes você não consegue entender as bênçãos que acontecem na sua vida de forma tão pequena. Imagina as coisas profundas que ele nos dá, que é isso, que é o Espírito, né? Que é o Espírito Santo, que é o fruto da alma, que é um filho, que é um milagre, entende? Se você não consegue entender tudo isso, você vai olhar, nem quiçá as pequenas coisas da nossa vida.
Então, se é difícil, comece pelas pequenas coisas. Perceba as bênçãos que estão na sua vida. Entenda que esse amor, sabe, que essa morte e ressurreição foi por você. E assim a gente vai crescendo, e assim a gente vai frutificando, e assim a gente vai engrandecendo. Faz sentido pra você, pessoal? Meu computador, que eu sempre deixo aqui pra colocar a música no final, acabou a bateria. Mas, então a gente não vai ter a nossa música de final pra gente cantarolar aqui. Mas eu espero que você reflita sobre isso, tá bom? Que você entenda que esse é o caminho, que a gente precisa identificar, bem dizer, todas as vezes que a gente recebe uma bênção, né? E a gente precisa falar o tempo inteiro, e a gente precisa... e não é pra todo mundo, não. A gente precisa falar pra Deus em oração, em adoração, tá certo? Então, eu vou deixar aqui... se você quiser, você manda uma mensagem pra mim no direct que eu te mando os links, tá bom? Que eu falei aqui durante a nossa live. Mas que hoje, nessa sexta-feira santa, você perceba que tudo aquilo que ele fez e faz é por você. É por você, tá bom? A música, qual que é a música que é pra ouvir? Então, a música, gente, como é que era que eu coloquei aqui no início da live? Que é isso, que foi por você. Eu vou colocar nos meus stories a música, tá bom? Aí vocês ouvem. Eu vou colocar nos stories, vou fazer um stories agora e vou colocar a música. Aí vocês ouvem aí. Tá bom, Inês? Então, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira hoje de penitência, né? De jejum. Que a gente possa entregar a nossa vida também, perceber o que ele fez por nós. Um beijo.